Bom dia, pessoal. Novamente uma roda de conversa aqui, agora a roda de conversa número 8, um tema que eu não domino muito, mas tem dois especialistas aqui na sala comigo, o Ronaldo e o Ale. São dois expertos em logísticas que vão ensinar a gente aí um pouco sobre o assunto, certo? Primeira pergunta que eu jogo para vocês. O que é logística, cara? E por que ela existe? Bom, a gente costuma dizer, muita gente acha que logística é só caixa e caminhão, né? E como eu dou aula, né, ministro aula e sou professor de curso técnico, né, eu tenho muitos alunos que vêm com essa ideia e muita gente que ouve falar de logística ouve falar muito de caminhão, né? E carregamento, transporte só. Só que a logística é muito mais do que isso. A logística parte para o lado de abastecimento, ela parte para o lado de fornecimento, ela parte para o lado de produção, ela parte para o lado de compras, ela parte para o lado de distribuição, né? Então, são vários assuntos, né, ou várias áreas relacionadas dentro da logística, né? O transporte mesmo é uma parte da logística. Ele não significa que ele é só logística, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de distribuição, se a gente consegue ter todos os produtos hoje numa gôndola de supermercado, é graças à logística. Se a gente consegue ter hoje os carros fabricados, né, é graças à logística. A gente ouve falar, às vezes, aí, né, de férias coletivas de montadoras. E aí, uma das coisas que acontece é por que a montadora deu férias coletivas para todo o pessoal de produção? Porque às vezes faltou um componente, esse componente vem de outro país, da China, da Rússia, né, ou algum local aí no mundo, tá? Que propriamente pode estar em guerra, que é o caso da guerra em Rússia e Ucrânia. Então, por exemplo, a Volkswagen chegou a parar, né, a produção das férias coletivas porque faltou componente eletrônico para os carros. E aí, por exemplo, a maior indústria aí de cerâmica, né, que fabrica o microprocessador, tanto aqui do nosso celular, quanto de um televisor, de um computador, de peças do carro, ela vem da cerâmica. E aí vem lá, né, dos países, Rússia, Ucrânia, e às vezes pela guerra é interrompido esse fornecimento. E aí é um efeito cascata, porque se interrompe lá, interrompe o restante do processo produtivo da cadeia produtiva. Isso acaba dando problema, tá? Então, uma das coisas que a gente coloca aí é que logística, ela trabalha a área de armazenagem, transporte, distribuição, abastecimento de empresas, né? Ela não é simplesmente uma parte só de transporte, ela é muito mais do que isso. E aí muitas pessoas têm essa dúvida: eu vou fazer, por exemplo, um curso de logística, e todo mundo fica, mas o que eu vou aprender? Vou aprender a carregar a caixa, vou colocar a caixa dentro do caminhão. E muitas vezes não é isso. Quando a gente começa a mostrar o contexto do que é logística, as coisas mudam, né? E as pessoas têm uma outra visão do que é a área. Nossa, eu não achei que logística fazia isso. Nossa, eu não achei que logística fazia aquilo. Então muda muita coisa, né? Então acho que é importante a gente sempre falar aí de logística para todo o público ou para quem quer fazer um curso, que ela não é só transporte, ela é muito mais do que isso. Existe a parte de rastreamento da carga, você sabe em tempo real quando que a carga sai de um lugar e vai para o outro em tempo real, né? Quanto tempo ela demora para chegar, o quanto tempo se demora para abastecer um local, tá? O quanto tempo se demora para fornecer um produto. Então, todos esses quesitos compõem aí a logística, né?
E tem muita gente que, às vezes, não tem esse conhecimento. Acaba tendo esse conhecimento depois dentro de um curso, né? Com as matérias específicas, acabam tendo isso. Então, muitas vezes, a pessoa tem um contexto muito básico do que é logística, né? E acaba indo pelo aquele conceito. E aí, muitas vezes, quando você fala, mas abastecimento é logística? É logística. A distribuição é logística? É logística. As pessoas acabam olhando com um outro olhar, tendo uma outra visão. Entendeu? Tem muitas pessoas que acabam, assim, falando, eu queria fazer, mas tinha medo, e quando faz, acaba gostando, e acaba melhorando bastante a visão, o conceito, né? A pessoa acaba tendo uma outra, um outro panorama da área e acaba melhorando bastante aí para ela, né? Então, assim, é uma palavra que a gente não ouvia falar há um tempo atrás, e aí hoje você ouve falar, né, tanto na televisão, quando se fala da infraestrutura de governo, infraestrutura logística, a logística disso, ou no próprio, às vezes, a gente está assistindo um jogo de futebol, né, a logística de como foi feito toda essa parte. Vamos passar um pouco para o Ronaldo, a gente já perde Manda mais um pouco bala. essa conta. Tá. Fala, Ronaldão. Então, a logística realmente, basicamente, tudo isso que o Ale falou, nós nos formamos na mesma faculdade, né? Porém, em cursos diferentes. Ele se formou em logística e eu me formei em comércio exterior. E eu lembro que no primeiro semestre nós dizíamos, a turma dizia, vamos pedir para o pessoal de logística carregar o caminhão, que nós do comércio exterior a gente vai exportar a carga, por exemplo, né? E assim, no começo, eu acho que todo mundo tem esse tipo de pensamento mesmo, que logística é apenas o transporte. Até mesmo porque a gente vê aí nos caminhões e tudo mais, né, nas estradas, só que logística é muito mais do que isso. Quando a gente vai, por exemplo, num açaí da vida, a gente vê as empilhadeiras e tudo mais, abastecendo as gôndolas, mas a gente não vê o armazenamento, o recebimento da carga, entendeu? O açaí, ele não produz o alimento, o açaí, ele recebe o alimento. Então, é basicamente isso daí que o Ale falou. E puxando um tema aí que o Ale falou, sobre as paradas nas indústrias. Em 2014, eu trabalhei numa empresa de montadora de motor de caminhão chamada Cummins. E nós ficamos 3 meses de férias coletiva. Por quê? Um simples parafuso do virabrequim que faltou na produção, cara. Entendeu? E esse parafuso era um parafuso sextavado, todo especial, que não sei o que lá. E ele vinha de fora, vinha de vários países. Então, por conta daquele momento global de 2014, teve que dar uma parada na produção e a diretoria achou melhor nós entrarmos em férias coletiva. Então, é isso daí. Deixa eu pegar um gancho com vocês, que eu estou aprendendo bastante aqui ouvindo vocês falar, tá? Eu vejo que logística, então, ela é bem estratégica. Eu estou vendo logística como aquele jogo Tetris, sabe aquele jogo Tetris? Quando você não coloca a pecinha do Tetris, você ferrou a pilha superior inteira. É o que eu estou sentindo dessa conversa com vocês. Sabendo disso, ouvindo vocês falando tanto sobre cadeia de suprimento, vocês conseguem desmistificar para mim o que é essa frase supply chain? Uma palavra bonita, supply chain. Explica um pouco para mim aí, traduzindo para leigo, o que é supply chain, galera? Bom, ela vem desde aí do fornecimento de matéria-prima, passando pela produção até a fase do produto acabado, né? O que
o que faz a ligação da supply aí, ou o que dá o start na supply? Quem dá o start? O cliente, sempre o cliente. O que ele quer, quanto ele quer, para quando ele quer, né? E aí o que passa para o ponto de venda, que passa para o fornecedor, que passa para o fabricante, é toda a informação. Então, a informação é a base de tudo dentro da supply, né? Se eu não tenho a informação, ou se eu não tenho ali, né, o cliente, a supply não roda, ela não gera, tá? Então, quando a gente fala cadeia de suprimentos ou cadeia de abastecimento, no caso, tá? É toda a parte, né, que quem determina isso é o cliente. Somos nós, como consumidores finais, como clientes finais, né, que determinamos o quanto isso vai ser fabricado, quando vai ser fabricado, tá? Para onde vai essa mercadoria. Então, a cadeia de suprimentos é um elo, né? É uma ligação entre clientes, fornecedores e fabricantes, tá? Desde o ponto de origem até o ponto de consumo. É onde você faz toda essa parte de ligação, tá? Para que possa ter os produtos e os produtos serem consumidos, tanto produto quanto serviço, tá? Não adianta só falar de produto também, o serviço é a mesma coisa. Então, se existe toda uma cadeia de suprimentos para você ter um serviço de internet, você ter um serviço de telefonia móvel, tá? Você ter aí a questão de produtos. Então, tudo isso acaba fazendo, né? Quando a gente fala supply chain, a gente fala de chain, corrente, supply, o suprimento, né? E aí se monta a cadeia. Esse é como se fosse uma corrente. Cada elo é ligado ao outro. Se isso tiver uma interrupção, que é no caso aí que o Ronaldo falou, né? Da situação da Camis, outras situações que eu coloquei, se isso quebrar a corrente, ela como se fosse uma corrente que quebra, né, os elos. E aí você não tem essa continuidade, essa ligação, tá? Para que determine aí a concepção de um produto ou de um serviço para o consumidor. Sim, e eu diria que eu posso dizer que hoje em dia o diferencial de uma empresa é essa cadeia de suprimentos, cara. É essa logística, entendeu? Inclusive, agora, antes de entrar aqui no bate-papo, eu estava procurando alguns produtos e pesquisei. Amazon, Mercado Livre, Shopee, esses magazines aí que a gente compra geralmente, né? E assim, cara, o preço entre um e outro não varia muito. O preço é sempre o mesmo. Só que o que vai determinar aonde eu vou comprar é o tempo de entrega e a qualidade do produto. Cara, eu fui escolher um produto na Amazon, os caras me falaram que vão me entregar semana que vem. E eu tenho certeza que se eu comprar esse mesmo produto no Mercado Livre, segunda-feira tem um cara aqui na portaria batendo palma aqui para me entregar, entendeu? Então, isso daí, para mim, faz uma total diferença. E isso eu acho que faz a diferença total nas empresas de hoje em dia. Então, assim, se você está pensando, ou futuramente, abrir uma empresa assim, cara, estuda bem esse nicho de mercado aí, porque isso daí faz muita diferença. Antes de entrar num próximo assunto que tem isso que o Ronaldo comentou do tempo de entrega, eu quero entender um pouco mais com vocês, porque como eu não conheço, eu fiquei curioso. Se eu sou uma montadora, se eu sou um fabricante final, que eu dependo de peças de diversos locais, e essa é a minha cadeia de suprimento, eu tenho que estar em estratégia com esses caras. Eu queria que vocês me falassem como funciona essa estratégia. Você lá na ponta, quando o cara de logística, tem que fazer essa ligação com N pessoas, sabe, para você montar a sua pecinha. Por favor, me fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, se você é o tipo de coisa que é o que a gente fala, né?
de parcerias estratégicas dentro da cadeia de suprimentos. Então, é uma relação ganha-ganha. Ganha fornecedor, ganha o cliente. Essa é uma balança que tem que estar justamente equilibrada, tá? Todo processo de fornecimento, ele tem que estar alinhado e sincronizado com toda a cadeia de suprimentos, tá? Caso isso não esteja alinhado, não esteja sincronizado, o ponto, né, você vai sofrendo efeito cascata, então é consequência um do outro. Logicamente que você vai atrasar o produto para o cliente final, tá? Que você vai atrasar o processo de fabricação, que você vai atrasar o processo de fornecimento dessa matéria-prima para fabricar uma determinada peça. Então, o que é sempre importante a gente pensar sempre, tá? Que nem você colocou aí o ponto de que logística ela tem uma parte muito estratégica, sim, tá? Justamente para poder ligar esses pontos, né, e ter essa sincronização. Se eu não tiver, né, esse tipo de sincronia, eu não consigo ter essa parceria estratégica. E aí, logicamente, que é uma coisa que a gente chama de lead time, que é o tempo desde o processo onde o cliente fecha o pedido até entrega para ele mesmo, né? É todo esse tempo de processo do produto, ele cada vez se estende mais. Na estratégia da logística, cada vez mais é diminuir este lead time, entregar com menos tempo, mas entregar um produto junto com um serviço de qualidade. Eu acho que tem os dois pontos aí, tanto produto quanto serviço. Os dois têm que ter a qualidade, né, percebida pelo cliente ou que supere as expectativas do cliente, tá? Mas para isso eu preciso ter todo esse alinhamento. Se eu não tiver esse alinhamento, é onde eu me perco aí, né, no meu dia a dia de fornecimento e de abastecimento aí. E é por isso que você vê muito nessas empresas aí a área de estratégia e logística, né? Porque, assim, só para você ter uma ideia, para você fazer um procedimento que para o mercado ele é simples, você tem que ter um adiantamento de 6 meses, mais ou menos. Só para você ter uma ideia, entendeu? Então, por exemplo, para você montar um carro, para você puxar todos os componentes de um carro a combustão hoje em dia está levando mais ou menos 15 mil peças. Cara, dificilmente você vai encontrar as 15 mil peças em um único fornecedor, em um único país, entendeu? Então você tem que estar bem sincronizado com as estratégias das outras empresas também. Porque assim, é como o Ale falou, cara, se um elo desse daí é quebrado, cara, ferra toda a sua produção, cara. E você, como empresário, você não quer uma coisa dessa. Nossa, que legal, cara, entender essa visão aí magnífica, magnânima, sabe, das coisas se encaixando. Agora eu vou tentar trocar um pouco de assunto com vocês, mas seguindo na mesma linha que o Ronaldo comentou lá do e-commerce, do Magazine Luiza, que ele estava pesquisando um produto. Eu entendo que a internet trouxe uma velocidade muito grande para diversas pessoas. E o consumo aumentou muito. Então, até por isso que a logística ela tem que estar fluindo ali, ó, lindamente. E aí criaram um conceito chamado cross-docking. Por favor, fala um pouquinho desse cross-docking e ligado a e-commerce, e se possível, fora de e-commerce também, cross-docking, se tiver, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de cross-docking é como a gente fala, né? Uma operação logística, primeiramente, tá? A logística ela tem várias operações e essa é uma operação logística, a qual não gera armazenagem durante 24 horas. A palavra cross-docking, ela significa cruzando docas. Então, o produto entra pela uma doca, a doca, né, principal ali do centro do CD. Doca é o local onde o veículo estaciona para embarque e desembarque de mercadoria, tá? Caminhão, veículo, que seja, ele estaciona lá, então é o ponto de embarque e desembarque dessa mercadoria, tá?
Então, o que acontece? Ela passa por todos os trâmites de recebimento, todos os processos de recebimento dentro do centro de distribuição. O centro de distribuição, ele serve como um ponto de apoio e não como um ponto aí de armazenagem, tá? Ele serve como um ponto de apoio onde eu vou receber a mercadoria, separar, consolidar ela, né? Porque ela vem de diversos fornecedores, então o meu cliente, ele pode ter a peça A, B e C de fornecedor 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Eu vou unitizar, eu vou juntar todas essas peças, vou fazer um único volume para o meu cliente e embarcar num outro veículo, tá? Que vai fazer essa rota de distribuição, tá? Então, quando a gente fala a palavra, é uma palavra muito comum dentro da logística, inclusive quando a gente pega, né, alunos aí da área de logística, a gente procura explicar isso, tá? Porque às vezes os alunos participam de visitas técnicas aí diretamente em empresas, e aí a própria empresa ela fala isso com muita naturalidade, né? E aí o próprio aluno ou profissional da logística, ele acaba, né, se familiarizando muito com o conceito, porque isso é uma coisa que se fala muito dentro, né, da empresa e também, né, no dia a dia aí no aprendizado do próprio aluno aí de logística. Então, cross-docking, ela é uma operação logística que não armazena, né, não gera armazenagem durante 24 horas. O significado da palavra é cruzando docas, onde ela entra pela doca de entrada, passa por todo o processo aí de unitização das mercadorias e sai pela doca de saída, aí justamente entra na doca, né, da expedição, aí justamente para ser embarcado num veículo e ser distribuído aí para os seus clientes, tá? Um conceito muito comum dentro da área de logística, um conceito muito utilizado pelas empresas também. Sim, verdade. Compartilhando uma experiência que eu tive alguns anos atrás, eu trabalhei num CD da B2W, tá? E lá não era muito comum fazer o cross-docking, porque eram produtos mais... não eram produtos perecíveis, né? Bola, plástico, essas coisas assim. Porém, existiam produtos que eram produtos refrigerados, que precisavam de uma refrigeração, tipo bebidas, chocolates. Então, assim, eles não poderiam ficar armazenados junto dos outros produtos, né? Então, eles tinham que ficar separados na câmara fria. Então, quando entrava um pedido para a gente, um sistema, por exemplo, de um chocolate, a gente ia lá na câmara fria, retirava esse chocolate da câmara fria, colocava aí sim, no pátio, fazia todo o trâmite no sistema, e aí sim a gente carregava ele no caminhão para fazer entrega. Isso daí era um exemplo de cross-docking, né? Então, assim, isso daí a gente está falando de, sei lá, 2016, 2017. Naquela época, cross-docking não se era muito utilizado, cara. Infelizmente, cross-docking não era muito comum quanto é hoje daí. Pessoal, mas eu entender o que o cross-docking facilitou nessa parte de e-commerce e tenta trazer um case real. Ó, vou dar um exemplo para vocês, aí vocês me ajudam a tentar entender, vai? Eu estou lá no Mercado Livre, comprei uma bolsa, uma camiseta e um colchão. Eu sei que eu moro aqui em Piracicaba, eu tenho um vizinho que também comprou no Mercado Livre no mesmo lugar que eu. E aí eu tenho outro vizinho que mora perto. Eu queria entender esse elo de ligação e a velocidade da entrega, esse empacotamento, sabe, centralização. Eu sei que eu vou para Piracicaba, então eu tenho que colocar todo mundo no mesmo pacotinho para eu receber aqui mais rápido. Me explica um pouquinho um case real e como isso facilita o e-commerce. Como o e-commerce conseguiu ser tão rápido? Depende, cara. Depende, porque assim, quando você compra alguma coisa no Mercado Livre, por exemplo, você morando em Piracicaba, você compra o mesmo produto
que o seu vizinho de porta, o seu amigo que mora em Piracicaba comprou, só que ele recebeu antes que você, isso varia de acordo, por exemplo, com o CEP de entrega que você colocou. Porque isso daí determina da onde vai sair a mercadoria que você comprou. Às vezes, o CEP da sua residência vai sair o produto do CD de São Paulo, por exemplo, e o dele vai sair do Rio de Janeiro, cara, entendeu? E concorda comigo que Piracicaba é muito mais perto de São Paulo do que do Rio de Janeiro? Então, isso daí vai determinar muito. É lógico que não é só isso que vai determinar. Tem todos os fatores que a gente conhece, das estradas e tudo mais. Mas esse fator que eu falei para você é o determinante. E isso daí é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem, entendeu? Elas falam, nossa, você comprou há 2 dias e já recebi, eu comprei, tipo, há 4 dias e ainda não recebi. Tem que ver toda essa cadeia, o que está acontecendo. Mas, às vezes, muitas das vezes, é isso daí que eu falei para você. O seu pedido sai de um CD de outro estado, sendo que o pedido do seu amigo saiu da mesma cidade que você, entendeu? Ele vem, o cross-docking, ele vem aí nessa facilitação, né? Justamente porque eu tenho um ponto de apoio onde vem de um outro local, que nem o Ronaldo falou, do Rio de Janeiro, por exemplo, concentra tudo em um único ponto de apoio para fazer essa distribuição depois, tá? Então, quando a gente fala aí de e-commerce, né? Por que é rápido? Eu tenho um exemplo dessa semana aqui. Eu comprei uma camiseta no site da Nike, comprei na terça, na quinta-feira estava aqui em casa, né? Eu consegui acompanhar todo o processo, né? Desde quando eu fechei o pedido, deu aprovado lá da compra, processo de separação, processo de ir para o CD, ir para o transporte. Quando foi quinta-feira, 10 horas da manhã, tinha uma pessoa entregando aqui em casa, né? A mercadoria. Eu consegui acompanhar, você consegue acompanhar, né? Isso eu comprei via site, inclusive. Então, você consegue acompanhar e ver. Pode ser que tenha saído de um CD próximo daqui, como pode ser que tenha saído de um CD mais longe, tá? Mas aí o que faz? Ele vai para um ponto de apoio que concentra todas as mercadorias e aí consegue fazer a rota de distribuição depois com mais facilidade. Então, na verdade, acaba sendo benéfico, tá? No caso de e-commerce, porque pode vir de vários locais, concentra em um único para fazer essa rota de distribuição aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Antes de eu entrar na parte. Você quer falar um pouco? Falar, Ronaldo. Eu quero, cara, já aproveitando essa sua pergunta, eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, antes de acontecer tudo isso que está acontecendo com as lojas americanas, cara, saiu no jornal, nas TVs e tudo mais, que o centro de distribuição das lojas americanas lá no Rio de Janeiro estava tendo um problema, porque quando o caminhão saía abastecido de lá para fazer as entregas, ele virava a esquina, era assaltado, cara. Entendeu? Então, essas mesmas mercadorias tiveram que ser direcionadas para outro CD, sei lá, no Mato Grosso, de Goiás, e aí atrasando as entregas. E aí eu lembro que eu via muitas pessoas falando na TV, nossa, essas americanas é uma porcaria. Eu comprei meu celular faz uma semana e ainda não recebi. Cara, seu celular estava naquele momento estava no Vidigal, entendeu? Então isso daí é um fator, cara. Top. Antes de eu entrar na parte de modernização com vocês, eu queria pegar mais um conceito voltado ao e-commerce, que é sobre logística reversa.
E aí até vou falar uma coisa que eu tô acostumado a fazer aqui, que vocês vão dar risada. Não sei se vocês já viram na internet que a galera tá abrindo, comprando aquelas caixas misteriosas, que não sabe o que tem. Então, eu virei uma dessas pessoas, tá, pessoal? Eu vou lá e compro um monte de bugiganga que eu não sei o que é para abrir aqui. E eu acho que tem a ver com caixa com logística reversa. Me comenta sobre isso aí, essa parte aí da comprar bugiganga fechada também, se vocês quiserem. Vem de dois pontos, né? Quando a gente fala logística reversa, ela tem duas vertentes aí. A primeira, né, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de seleção, coleta seletiva, né? A questão aí de lixos que a gente tem, e aí, por exemplo, o conceito básico de logística reversa é ele fazer, né, o produto voltar do ponto de consumo ao ponto de origem, sendo que a logística reversa a logística direta, perdão, ela é o oposto, né? Logística direta vem do ponto de origem até o ponto de consumo. E a logística reversa vem do ponto de consumo voltando para o seu ponto de origem, tá? No caso, por exemplo, a gente tem aí questão de coleta seletiva de lixo, coisa que a gente não tinha. Acho que se a gente pegar nós três aqui na nossa época, né, de criança, a gente pegava, jogava tudo num saco de lixo, amarrava e mandava lá para o caminhão, né, do lixo recolher. Hoje não. Hoje você tem a seleção de papel, de papelão, de plástico, de rejeito, de não orgânico, de orgânico. Você tem uma série de situações. Isso foi aí colocado, inserido dentro da nossa cultura de vida ao longo de todos esses anos aí, né, que passou a ter. Logística reversa começou a ter um ponto muito, né, ela começou a crescer aí de 2007 para frente, mais propriamente em 2010, quando fizeram, né, aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa PNRS, em agosto de 2010, tá? Mas, por exemplo, a logística reversa para um ponto de e-commerce, o que, que é? É a devolução de produto errado, tá? É a devolução de produto com avaria, é a devolução de produto que o cliente, né, esperava receber num determinado período, e aí ele acabou cancelando, quando chega na porta dele ele fala que ele não quer mais, então acaba tendo essa devolução, tá, diretamente. Por um lado é bom, né, se a gente olhar, você ter um departamento de reversa dentro das empresas.com aí, é um ponto bom, porém ele é um ponto ruim também, de uma forma negativa, porque a empresa.com, quando ela vende um produto, o que, que ela espera, né, que aconteça? Que o cliente receba esse produto e que não volte para ela. Quando começa a voltar, isso passa a ser um fator negativo, justamente por quê? Porque ela vai ter que saber o porquê que voltou. É um produto que avariou dentro do transporte? É um produto que foi errado? É um produto que foi com lead time estendido e o cliente não quer mais? Então, acaba sendo um ponto que acaba gerando uma certa negatividade para a empresa de e-commerce. Tá? O ideal da empresa de e-commerce é vender o produto, entregar o produto e o cliente satisfeito com esse produto. Caso isso não aconteça, eu tenho um departamento de logística reversa que, para o cliente, é super um fator positivo. Pô, eu consigo devolver, eu consigo trocar, eu consigo cancelar. Mas para a empresa em si, não é um fator, né, de pontos positivos. Ele acaba entrando no indicador de desempenho aí de uma certa forma negativo, justamente porque a empresa, né, fez a parte dela, vendeu o produto e entregar para o cliente. Quando ela tem essa devolução, acaba tendo esse tipo de situação. E aí não é muito confortável para a empresa, né? Passa a ser confortável para o lado do consumidor, poder devolver, ter um canal de comunicação, mas para a empresa não. Mesmo quando
quando esse produto ele é vendido posteriormente, mesmo tendo um desconto, alguma coisa, avisando o cliente, isso daí financeiramente para a empresa, ela não é muito bem visto, né? Então, essa logística reversa, ela surgiu com aquele papo de sustentabilidade, com papo de vamos reciclar e tudo mais, né? E só que daí, fazendo isso daí, as empresas, elas descobriram um novo nicho de mercado, né? Então, por exemplo, produtos que a gente ficava velho, ficava obsoleto, a gente simplesmente jogava no lixo. Hoje em dia, a gente sabe que esses produtos são bem valiosos. Por exemplo, o celular. Quando nós tínhamos aquele celular, aquele tijolão, aquele Nokia, ficava obsoleto. A gente simplesmente guardava ele, depois de um tempo jogava ele fora. Mas, cara, dentro do celular tem peças valiosas. Dentro do celular tem ouro puro, cara. E surpreendam-se, tem muita gente que vive do lixo que a gente joga. Aqui mesmo na avenida, aqui, ó, o cara fala, lixo eletrônico, você me liga que eu vou na sua casa buscar, cara. Só que assim, ele não vai buscar o monitor, entendeu? Ele vai buscar muita coisa, cara. E daí ele processa e tudo mais. Então, a logística reversa é isso daí. No começo, ela surgiu com um papo de sustentabilidade. Hoje em dia, ela é um provedor de empregos, né? E, na minha opinião, a logística reversa vai crescer cada vez mais. Agora, trocando de assunto, indo para as perguntas de modernização, estamos em 2025. Eu quero que vocês me falem um pouco o que é uma logística moderna. E também, se possível, tragam essa parte de drone, que lá na China, velho, eu vi um bagulho que eu fiquei de cara, o drone descendo, entregando. Aí eu quero que vocês me falem um pouco sobre a logística moderna e esses novos apetrechos aí tecnológicos que estão chegando. Hoje o que a gente vê aí bastante, né, é o que eu costumo dizer até para os meus alunos, né? Quando a gente faz o tipo de pergunta que eu vou colocar aqui, ela gera uma polêmica, né, pelo conceito e pela cultura que as pessoas têm. Quando a gente fala sempre de tecnologia, a tecnologia ela emprega ou ela tira o emprego das pessoas, né? E aí se gera uma grande polêmica, porque assim, o que acontece? As pessoas, quando veem uma máquina, né? A empresa comprou uma máquina e ela vai fazer o meu serviço. Estou na rua, né? Primeira coisa que as pessoas pensam, estou substituindo tudo por máquina e estou na rua, né? Mas se eu estudar para operar a máquina não opera sozinha, né? Então, o que acontece? O ser humano hoje, ele tem muito disso, comprou uma máquina, eu estou na rua, acabou para mim, né, o meu emprego. Mas, na verdade, por exemplo, a mesma coisa, você pega várias empresas, quando a gente fala de inventário, que é contagem de estoque, tudo que entrou, tudo que saiu da empresa, você fazia muito isso manualmente. Hoje se faz inventário via drone, tá? E não é empresas que você fala, empresa lá fora nos Estados Unidos, nem nada. Eu conheço várias empresas aqui que eu já visitei com alunos, né? Que até os próprios colaboradores da própria empresa falaram, aqui a gente faz já inventário via drone, né? Então, o drone que vai lá, você só pilota o drone, né? E o drone faz toda a contagem para mim de estoque, do que entrou, do que saiu, né? Das coisas que estão acontecendo. Então, muito das coisas, o que acontece? As pessoas têm medo disso, né? Têm medo da tecnologia, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje,
Como é que a gente consegue fazer? Será que há anos atrás, sem o avanço da tecnologia, a gente conseguiria fazer essa roda de conversa do jeito que a gente está fazendo aqui? Não. A gente teria que se encontrar em um local, né? Ter aquele gravadorzinho lá, o Thiago teria um gravadorzinho e ficaria gravando lá o que a gente está falando aqui, tá? Ou se ele tivesse uma filmadora, né? E aí filmaria lá, né? Todo o nosso bate-papo aqui. Hoje, cada um aqui está na sua casa, eu estou aqui em Guarulhos, o Ronaldo está aqui próximo, né, na Cis Ribeiro, aqui, a área da Penha, Ermelino Matarazzo, e o Thiago em Piracicaba, a gente consegue os três interagir em tempo real, mediante o avanço da tecnologia, a modernização, né? Isso vai para as empresas a mesma coisa. Como é que eu consigo acompanhar, que nem eu falei, eu consegui acompanhar, né, desde a hora que, olha, vinha sempre a mensagem aqui, né, do aplicativo da Nike. Seu pedido, número tal, está em separação. Seu pedido, número tal, está sendo colocado dentro do veículo. Seu pedido, número tal, está em transporte. Seu pedido, número tal, chegou à sua residência, né? Então, é através da modernização do que a gente olha, né? E tudo que a gente vai fazer hoje, né, acaba tendo essa modernização. Eu até falo para os meus alunos, eu tenho alunos desde a geração, a última geração de agora, né, a geração de tecnologia, até da minha faixa etária. Os da minha faixa etária eu sempre falo, vocês lembram do desenho dos Jetsons lá, né, que aparecia lá, 2020 e pouco lá, e o cara falava com o chefe dele, da casa dele num telão? Como isso? Imagina que isso vai acontecer um dia. E não acontece hoje? Acontece, né? A gente fala de um efeito chamado, aí, que infelizmente, né, veio para tirar boa parte, que é a pandemia, mas a pandemia acelerou muitos processos aí, né? Inclusive, eu dou exemplo, eu falo, você ia fazer uma entrevista numa empresa, você ia 3, 4 vezes na empresa, né? Hoje, a pessoa te chama aqui, passa um link via vídeo, você faz uma entrevista online com ela, mais o coordenador, mais o gestor da área, chefe, diretor, e aí já mata 3, 4 etapas de uma vez, numa simples conferência de vídeo, né? Então, eu acho que isso vai facilitando a vida, né, de cada um, vai facilitando a nossa vida, e vai facilitando a vida de cada profissional, e até mesmo dentro da área, né, a gente acaba tendo essa facilitação. O problema é que as pessoas ainda precisam entender ou precisam se adaptar às novas tecnologias, e tirar esse conceito de que chega uma determinada tecnologia na minha empresa, eu já estou condenado. Você não está condenado. Você simplesmente, o que você precisa fazer? Você estudar esta tecnologia para poder obter empregabilidade. Toda tecnologia depende do ser humano. Nenhuma tecnologia ainda, né, neste momento, ou ainda, né, daqui a alguns anos, ela seja independente, né, do comando do ser humano. Isso, exatamente. E assim, esse negócio de entrega via drone e tudo mais, parece ser uma realidade muito, muito distante da gente aqui no Brasil, né? E realmente, cara, realmente é. Não porque nós não temos condições, não porque essa tecnologia não existe. Existe, mas é que o Brasil é um país de terceiro mundo, cara. O Brasil, por enquanto, não tá preparado para receber esse tipo de tecnologia, não. Agora, na China, na Coreia do Sul, até mesmo em alguns estados dos Estados Unidos, bairros e tudo mais, né? Isso daí já é uma realidade, cara. Já é uma realidade isso daí.
E a logística moderna está aí. Né? Uma coisa que uma vez eu falei para o Alessandro foi que 3 mentiras que a gente conta até hoje, né? Que para você investir, você precisa de dinheiro, para você emagrecer, você precisa parar de comer, e que a tecnologia vai causar desemprego. E é tudo mentira, cara, isso daí. É como o Alessandro falou, a tecnologia vai chegar e vai tirar, sim, o emprego repetitivo das pessoas. Agora, basta você estudar para operar aquela máquina. Por exemplo, eu vou dar uma analogia aqui, cara. Quando chegou o VAR no futebol, entendeu? O pessoal falou: ah, vai tirar o emprego do juiz, porque o VAR vai substituir o juiz. O caramba, para operar a máquina, tem mais 4 juízes, cara. Tem mais 4 juízes. E eles estão lá no Rio de Janeiro. E aí, para julgar a máquina, tem mais não sei quantas pessoas, juízes lá, entendeu? Então, assim, sempre tem que ter alguém para apertar o botão. A máquina não faz isso sozinha. Antes de passar para a última pergunta, eu vou fazer mais uma sobre a IoT e aí a gente vai para a última, só para vocês saberem, tá? E aí eu comento aqui com vocês que tecnologia nunca é o fim. Tecnologia é o meio, né? Então, tecnologia nunca vai fazer a empresa ganhar dinheiro, ela vai ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Então, quando você põe a tecnologia, é para auxiliar, tá? E não para finalizar. O processo, quem define é o ser humano. Nós sabemos o processo, e com o processo a gente automatiza e tudo mais. Trazendo essa visão de processo automatizado, antes da última pergunta, eu quero trazer para vocês o IoT, especificamente na logística, tá? Aí eu vou falar onde eu vejo ele, tá? Eu já tive a oportunidade de ver um CD da AWS, uns robozinhos pegando os negócios. Vai, pega o produto, coloca na esteira, a esteira vai. Então, eu acho isso magnífico, tá? Eu queria a visão de vocês da área sobre esse processo de IoT e onde ele é utilizado. Ele, o robozinho que pega as coisas aí, inclusive, eu dentro do Senai, tá? Uma das unidades aqui Guarulhos tem 2 unidades do Senai, uma comprou esse robozinho, né? Para fazer a demonstração, inclusive em aulas, tem aulas práticas aí, né? Na área, ele é utilizado na área de separação de mercadoria, na área de expedição de mercadoria, tá? O robozinho. E uma das coisas que a gente sempre fala, o operacional ele vai cada vez mais ficar moderno. Por exemplo, a gente já tem empilhadeiras que são controladas por computador. Tá? Não se tem mais o operador de empilhadeira. Isso é uma coisa que nem o Ronaldo falou, é uma realidade distante aqui para nós? Sim, tá? É uma realidade que vai ainda ser distante, principalmente as situações, as condições que a gente tem aqui no país, mas, por exemplo, países mais desenvolvidos, né, eles acabam isso fazendo uma substituição grande aí. Mas, de novo, a gente tocando no ponto de que, para isso, precisa ter o ser humano operando a tecnologia. Tá? Não é uma coisa que, não vai ter mais operador de empilhadeira, não vai ter mais a pessoa separando a mercadoria? Vai. Mas isso é uma tendência em diminuição. É a mesma coisa que você pegar a automação industrial, pegar o caixa de supermercado. A tendência é diminuir os caixas. Assim como foi a tendência diminuir, por exemplo, o caixa de agência bancária. Né? Por quê? Surgiram apps, surgiram. Hoje, você vai numa agência bancária praticamente para falar alguma coisa, uma vez lá que outra, com o gerente. Tudo você consegue resolver dentro da sua casa pelo app do banco, o app de celular. Né? O app do banco que está inserida no seu celular. Tá? Então, justamente, o que acontece? A gente tem isso, né, como uma forma aí de modernização aí dentro das áreas aí. É verdade, cara.
Em relação a essa matéria de IoT, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência com IoT. Foi o seguinte, cara. Meu primo, na época, trabalhava na Vivo, tá? E ele é gerente de IoT. Hoje, ele está em outra empresa, mas na época ele era gerente de IoT na Vivo. E o prédio da Vivo era próximo de onde eu trabalhava. E um dia, na hora do almoço, nós nos encontramos e fomos almoçar no shopping, cara. Eu, esse meu primo, que é o Daniel, que vocês conhecem, e algumas pessoas da diretoria, gerentes da Vivo. E aí eu lembro que nós estávamos conversando e almoçando lá e tudo mais, e aí começou a surgir um projeto de IoT que eles estavam desenvolvendo, a Vivo estava desenvolvendo nos caminhões autônomos, aqueles caminhões grandes de pegar minério de ferro e tudo mais. E aí, papo vai, papo vem, e perguntaram a minha opinião, cara. E aí eu olhei para todo mundo e falei assim, cara, não vai dar certo. E aí todo mundo ficou chocado com isso daí, porque assim, além de eu ser formado em logística e comércio exterior, eu fiz técnico de telecomunicações também. Então eu comecei a falar para eles, cara, precisa colocar repetidores, precisa colocar estação rádio base, precisa colocar antenas nos caminhões, cara. Não é por onde que esse sinal de internet vai trafegar, cara. E aí você precisa calcular nos repetidores que o repetidor ele consegue propagar o sinal por no máximo 70 metros. Então você tem que ter uma repetidora, uma próxima da outra. Você tem que ver a área que vai ser abrangida. Ou seja, depois de um tempo, meu primo veio falar para mim que todo o estudo foi refeito, não por causa de mim, lógico, né? Que isso daí seria muito preciosismo da minha parte, mas ele falou que todo o processo foi revisto porque eles encontraram alguns pontos que precisavam de melhoria, sim, cara. E eu acredito que eu acabei contribuindo sem querer, eu acabei contribuindo, cara. Mas a IoT, ela veio para ficar, cara. A IoT veio para ficar. Entregas que você falou, algumas entregas já são feitas com a IoT. É lógico, são bem poucas ainda, mas algumas entregas são feitas com o auxílio da IoT. Trazendo para a última pergunta aqui para vocês, depois das considerações finais, só vou fazer uma consideração de pensamento que eu tenho de tecnologia, tá? Como eu falei para vocês, tecnologia é um meio, não é um fim. Mas para usar tecnologia, você tem que ter os processos, as pessoas têm que dominar os processos. E além de você colocar os processos em tecnologia, você tem que mudar a cultura. Então, para você usar uma tecnologia, é uma mudança cultural. Como a gente comentou aqui, que a gente está no Brasil, país do terceiro mundo, imagina um drone deixando uma caixa na porta de alguém. Muito provavelmente alguém roubaria esse drone. Simples assim. Então, para você estar no caminho final, você tem que mudar o pensamento da pessoa, né? E aí que vem a pergunta final, que é a logística 4.0. Aí, antes de eu passar a palavra para vocês, querendo ou não, a gente está no pensamento 4.0, a gente está na próxima revolução industrial. Vocês já pararam para pensar que nós, aqui, quarentões, a gente viveu tanta coisa, viveu pandemia, está vivendo guerra, viveu revolução. E agora a gente vai viver a revolução industrial 4.0, cara. A gente tem algum plus quando a gente acabar a nossa vida, a gente viveu muita coisa. Cansativo, hein? A gente passou, inclusive, pelos anos 2000. Socorro! Então, eu quero passar para vocês aí. Vocês estão preparados com o pique para a logística 4.0 e a revolução industrial 4.0? Olha, eu acho que assim, né? Se a gente quiser se manter atualizado, se manter vivo no mercado, a gente tem que
ter um esforço de se modernizar e se adequar às tecnologias. Tá? Eu falo do processo de pandemia, inclusive, voltando um pouquinho na pandemia, tá? Eu tive, por exemplo, muitos colegas, né? São 15 anos que eu estou aí dentro de uma sala de aula, né? E eu tive muitos colegas que não se adaptaram às tecnologias, porque na pandemia, com o fechamento de todos os locais, e principalmente a escola, que era um local público, né? Onde você recebia várias pessoas por dia ou por turnos, né? Turno manhã, tarde e noite, você teve que se modernizar e se adaptar a tecnologias como a que a gente está fazendo aqui, Google Meet ou Teams, ou outras tecnologias, e teve profissionais aí da área da educação que não sabiam, não tiveram essa adaptação e acabaram, né, ficando aí disponíveis no mercado. Por quê? Porque a ferramenta de trabalho deles era sala de aula, lousa, giz e apagador. Era isso, né? Eu tive que virar de um professor presencial para um professor digital em questão, assim, de dias, né? Então, eu acho que, assim, não que a gente esteja preparado de fato, mas que a gente precisa se atualizar ou se modernizar, a gente vai precisar fazer isso. Por quê? Porque é o dia a dia, é a tendência de que novas tecnologias surjam, né? Então, por exemplo, eu sou do tempo, inclusive eu falo para os meus alunos, eu sou do tempo, meu primeiro emprego foi office boy, né? Aquela coisa que você saía com uma pasta gigantesca para pagar um monte de coisas da empresa e você ia na boca do caixa. Hoje em dia não tem mais isso, né? Você consegue resolver, por exemplo, eu consigo pagar todas as minhas contas mensais aqui com o celular, pelo app, né? Conta cadastrada, débito automático, uma série de coisas. Preparado, acho que a gente nunca vai estar, porque vai sempre ter novas tecnologias, novas tendências, tá? O que a gente precisa é se adequar, se adaptar, sim, a essas tecnologias, né? Cada vez mais vai vir novas tecnologias, né? É a mesma coisa. Para você, antigamente, na rota, né, para você traçar a rota de entrega de um veículo, você tinha o guia, né? Hoje, né, eu falo para os meus alunos, como é que você traça a rota? Professor, é simples, né? É pegar o Google Maps ou o Waze e traçar lá. Eu falei, então, mas nem sempre foi assim. Mas como não? A hora que eu mostro o guia, eles falavam, minha nossa, como é que você mexia no negócio desse lá antigamente, né? Você não tinha esse preparo, você não tinha, né, como estar preparado para uma coisa que hoje, dentro de um celular, você coloca lá o endereço, te dá todo o traçado de rota e te dá o tempo, inclusive, né? Que você demora para chegar no local. Você não tinha isso. E hoje você tem, né? Daria para você estar preparado? Não. Mas daria para você se adaptar a essa tecnologia? Sim. Tá? Então, acho que, assim, o que a gente precisa é estar, né, assim, com a mente aberta para se adequar e se adaptar a essas coisas. Não que a gente vai estar preparado, a gente nunca vai estar preparado. Sempre vão ter novas tendências, novas tecnologias, mas a qual a gente tem que ter a mente aberta, se permitir, né, a se adequar, a se adaptar às novas tecnologias aí. Cara, algumas semanas atrás, até minha sobrinha chegou para mim, ela comprou um celular novo, né? E aí meu celular aqui é de 2017, cara, é bem velhinho. E aí ela mexendo no celular, era no iPhone. Ela virou para mim e falou assim: Nossa, tio, como que vocês faziam no tempo antigo? Olha, velho, no tempo antigo, mano. E esse guia aí era o famoso mapograph, né? Famoso mapograph que deixava a gente
Nossa, louco, cara, louco demais. Então, a indústria 4.0, logística 4.0, cara, eu confesso para vocês que até hoje eu não tive nenhuma experiência com logística 4.0. Eu só sei mesmo o que de CDs da Amazon, Mercado Livre, por exemplo, que a gente vê na televisão e tudo mais. E eu gostaria muito de ver alguma coisa dessa funcionando na minha frente, cara. Eu acho que vai ser muito bom. E é como o Alessandro falou, cara. Se a gente não quiser ficar para trás, não tem outra saída. É estudar e se adequar para isso daí, cara. Porque isso daí é o futuro. E a gente está mais perto do fim do que do começo, né? Então, vamos se atualizar. Agora eu vou agradecer vocês, tá, Ronaldo e Alessandro, aí, por participarem da roda de conversa. Foi muito produtivo, cara. Sério mesmo, vocês têm um conhecimento profundo de logística. Eu aprendi bastante com vocês em uma hora. Eu sei que tem muito mais coisa para aprender, foi um bate-papo rápido e foi gostoso. Obrigado. E vou passar a palavra para vocês passarem as considerações finais aí que vocês queiram fazer. Bom, eu que agradeço aí o convite, tá? Muito legal essa sua iniciativa de fazer essas rodas de conversa, acho que são muito produtivas, né? A gente pode até pensar em uma coisa mais longa, numa data aí, a gente pode pensar em ter um bate-papo até mais longo, acho super produtivo, acho super bacana, né? Depois disponibilizando esses vídeos aí via YouTube, acho que desperta a curiosidade das pessoas. Às vezes a pessoa está lá, né? Deixa eu ver esse vídeo aqui, o que ele fala, e vai mostrar lá que, poxa, olha, eu tinha um pensamento de logística, pensamento de tecnologia que com esse vídeo completamente mudou, né? O meu jeito de pensar aí sobre a área, sobre, né, as novas tendências de tecnologia, né? Porque é o que a gente sempre fala. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, né? Estudem, estejam sempre atualizados. Por quê? Porque você tem mercado, você tem empregabilidade, né? A pessoa que ela fica obsoleta, ela não gosta de celular, não gosta de rede social, não gosto de app de banco, né? Ela vai ficando para trás ao longo do tempo. E acho que, assim, se é uma das coisas que a gente precisa fazer, é sempre estar atualizado. Isso é uma coisa que passa a ser quase que uma obrigação nossa no dia a dia. Porque não adianta. Para que eu vou estudar? Eu já sei tudo? Não, você não sabe tudo. Para que eu vou aprender a mexer com isso? Eu não vou utilizar, né? Eu tinha, até citando o caso, né? Eu morei muito tempo no Tatuapé com a minha tia. Minha tia hoje é falecida faz 2 anos. E uma das coisas que aconteceu, minha prima foi morar nos Estados Unidos, né? E a minha tia falava assim, você pode fazer chamada de vídeo aqui? Você pode fazer chamada de vídeo? Era eu e meu irmão, né, direto. E uma das coisas que a gente virou e falou para ela, por que você não compra um celular, né? A gente te ensina. Eu não quero celular para ficar controlando minha vida, que não sei o que. Eu falei, mas já pensou se não tô nem eu nem o Rodrigo, que é o meu irmão, né? Aqui, como é que você vai ligar para a Isabela? Ela ficou pensativa, pensativa. Um dia eu cheguei, né? Dava aula de sábado, eu cheguei, ela falou, me leva lá no Carrefour que eu quero comprar um celular. Aí foi do nada, assim, comprou, foi na Vivo, fez o plano tal. Aí ela falou, instala aí o que precisa e me ensina. Aí ensinamos ela a fazer, né, as chamadas de vídeo, a olhar rede social, olhar um monte de coisa. E aí depois, né, você chegava, ela estava sentadinha na poltrona lá, né, com o dedo lá para cima na tela, olhando as coisas. E ela aprendeu a fazer chamadas de vídeo com a minha prima, assim, a hora que ela queria. Ela não dependia mais nem de mim, nem do meu irmão, né? Então, acho que foi uma coisa muito produtiva para ela. Ela aprendeu,
quebrou esse paradigma dela, porque ela achava que o celular era para ficar rastreando ela. Ela falou, eu já tenho telefone fixo, esse telefone não para, fica toda hora todo mundo ligando aqui, enchendo o meu saco. Eu falei, mas não é para rastrear você, é para você ter a sua independência e não depender de ninguém. A hora que você quiser falar, né, eu falei para ela, a hora que você quiser falar com a Isabela lá fora, né, você liga a hora que você quiser, você manda uma mensagem para ela, olha, você pode falar agora? Pode, você liga e você fala. Eu falei, você não fica dependente nem de mim, nem do Rodrigo. Então, eu acho que assim, quebra o paradigma se você colocar os vídeos e vai colocando os conceitos do que é logística, do que são as novas tendências. Isso faz parte da nossa vida e vai ser obrigatoriamente, até o fim das nossas vidas, se adaptar às novas tecnologias. Não tem como a gente fugir disso e não tem como a gente voltar, né, e fazer o tempo voltar atrás. Não tem como, né? Então, acho que é super produtivo, de forma bastante legal, desperta a curiosidade, inclusive, das pessoas que têm dúvida em querer fazer um curso de tecnologia ou querer fazer um curso de logística, né? Desperta muito a curiosidade. Eu só tenho a agradecer aí, acho muito legal esses, né, esses bate-papos, essas rodas de conversa, gosto bastante, né? E se possível, se a gente puder fazer mais, agradeço aí. Obrigadão, Thiago, pela iniciativa, parabéns pela sua iniciativa aí de fazer esse tipo de ter esse tipo de atitude aí e proatividade aí sobre a roda de conversa. Eu também, cara. Quero agradecer vocês aí, o Alê, o Thiago. Quero agradecer vocês aí pelo tempo. Espero ter contribuído com vocês com alguma coisa. Gostaria, sim, que um próximo bate-papo nosso tivesse mais pessoas, até mesmo porque, como você mesmo falou, isso desperta curiosidade. O Thiago mesmo falou, teve algumas perguntas que nós não íamos fazer, né, sobre e-commerce e tudo mais. Agora, para um próximo bate-papo, eu poderia sugerir sobre FIFO, poderia sugerir sobre TMS, WMS, ERP, são todos sistemas aí que, sem esses sistemas, a engrenagem da logística, ela não funciona, cara, entendeu? Então, isso daí é uma boa para um próximo bate-papo aí, mas de antemão eu já agradeço vocês aí. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Vou parar de gravar, só espero que vocês fiquem aqui. Vou parar de gravar, tá?